Tudo bem, Carol? Tudo bem com Então tá você? ótimo. Eu vou apresentar você para a nossa plateia aqui. A Tá doutora certo. Ana Carolina Sato, ela é médica pediatra, ela é formada na Escola Paulista de Medicina, fez toda a carreira dela de graduação e de residência médica na Escola Paulista de Medicina, Unifesp, e depois ela ainda fez a especialização em adolescentes e se especializou também em acupuntura. Atualmente ela atua principalmente nessa área da acupuntura, inclusive está com a gente lá no consultório, né, Ana? Uhum. Então, eu tenho bastante segurança em dizer que a Ana tem uma experiência super grande nessa área que ela atua e os resultados da técnica dela são bastante interessantes para o que a gente vai discutir hoje aqui, tá? Só para me apresentar também para o público que vem da tua página também, Ana, Uhum. eu sou neurocirurgião da Escola Paulista de Medicina, sou especialista em doenças da coluna, então só trato doenças da coluna, tá? Ana, pode fazer suas considerações iniciais aí, depois a gente já inicia a nossa conversa. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite aqui para a gente poder ter esse espaço para conversar. É uma coisa muito bacana a gente poder conversar sobre isso, porque a gente sabe que nas patologias de coluna a gente tem vários tratamentos e a acupuntura é uma coisa que vem tendo resultado, inclusive em vários artigos que a gente pode ver. Então, é legal a gente ter esse espaço para colocar essa técnica à disposição das pessoas que estão aí assistindo e não conhecem muito sobre isso. Legal. Bom, dores nas costas. Dores nas costas é sempre um tema de suma importância, porque praticamente 90% das pessoas vai apresentar dor nas costas em algum momento da vida, seja na fase inicial da vida, até crianças têm, seja na adolescência, na fase adulta ou na velhice. Então, dor nas Uhum. costas é uma característica que vai ser inerente do ser humano. Em algum momento da vida, ele vai se deparar com isso. Então, é uma questão que importa praticamente a todo mundo, né? A gente tem uma série de tipos diferentes de dores nas costas e elas nunca vêm únicas, assim, em termos de sintomas. Elas sempre vêm com algum outro sintoma, com alguma outra queixa, que é o que direciona o médico especialista para fazer o diagnóstico, entender qual é o tipo de problema que ele tem e aí, a partir disso, propor um tipo de tratamento. As dores nas costas, basicamente, para as pessoas entenderem, a gente tem um tipo de dor mecânica, que é uma dor por desgaste realmente das articulações, por desgaste dos discos, por sobrecarga da musculatura, que muitas vezes está enfraquecida, e essas pessoas elas acabam tendo dores, muitas dores para iniciar o movimento. Então, são dores relacionadas ao movimento, tá? A gente chama isso de dor mecânica, uma dor de instabilidade, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente Uhum. pensar que a coluna é uma estrutura de carga, ou seja, ela transmite a carga que vem da cabeça, do tronco para as pernas, né, para os membros inferiores. Essa estrutura ela tem que estar totalmente estável. Se houver qualquer tipo de instabilidade, microinstabilidade, isso pode gerar dor. E uma outra dor muito frequente também é o que a gente chama de dor inflamatória. A gente, na sexta-feira, vai poder abordar alguns temas desses com um grande reumatologista, o Dr. Marcelo Pinheiro, que vai estar aqui com a gente. E as dores inflamatórias estão relacionadas a doenças que têm causas inflamatórias. Então, inflamações, sejam elas de qualquer tipo de doença específica, que vão acometer a coluna e aí a pessoa vai passar a ter dores também, que é uma dor um pouco diferente de característica do que a dor mecânica. Carol, queria que você introduzisse o pessoal como que é a tua visão em relação à acupuntura, quais são os princípios da acupuntura, por que você colocar uma agulha numa pessoa, ela tem o potencial de causar uma melhora da sensação de dor. Então, essas questões são interessantes para as pessoas entenderem essa área de atuação. Primeiro, a gente tem que saber o que é a acupuntura. A acupuntura, ela é uma técnica dentro da medicina tradicional chinesa. A medicina tradicional chinesa começou a ser descrita tem mais de 5.000 anos. É uma medicina observacional. Então, naquela época, eles não sabiam que existia um neurônio, alguma coisa assim. Então, eles chamavam de outras coisas. Eles chamavam de canais de energia, por exemplo. Então, para os chineses, o nosso corpo é composto por vários canais de energia. Os canais, eles passam em determinadas partes do corpo
específicas, eles vêm dos órgãos internos, exteriorizam e passam por todo o corpo distribuindo a energia, né? Então, a acupuntura consiste na inserção de uma agulha específica. A gente usa sempre agulha descartável, de material que seria aço inoxidável, que não costuma provocar nenhum tipo de alergia. A gente introduz a agulha em pontos específicos que já foram estudados. Nesses pontos, a gente verificou-se que existe uma maior quantidade de receptores, ou seja, assim, quando é um lugar que tem mais sensibilidade, tá? A gente já fez vários estudos histológicos e a gente descobriu isso. Agora, como a acupuntura funciona é uma coisa bem complexa, né? Poxa, mas é bem interessante isso, né? Imagina que o pessoal que desenvolveu essa técnica, eles não tinham nenhum tipo de artifício tecnológico na época e eles, imagino que por tentativa e erro, acabaram descobrindo pontos no corpo que vão ter atuações em áreas completamente distantes, né? Diferentes das áreas que são estimuladas. Isso é muito, muito interessante, realmente. E, assim, lembrar que a acupuntura é uma técnica. A gente tem outras técnicas dentro da medicina chinesa. A gente tem, por exemplo, o Tuiná, que é a massagem dos pontos. Então, a gente vai estimular outras fibras, não a de dor, mas, por exemplo, a de propriocepção, que é a de sensibilidade. A gente tem a ventosa, a gente tem moxa, que a gente aquece o ponto. Então, a gente vai estimular fibras que têm sensibilidade ao calor. Tá? E a gente tem também tratamentos com ginásticas chinesas, tipo Tai Chi, Liang Kun, que são ginásticas que movimentam a energia, né? O mecanismo de ação da acupuntura do modo ocidental foi descoberto depois, quando a gente começou a perceber que funcionava. Mas aí eu vou deixar um pouquinho mais para frente, porque tem que explicar bem direitinho como que acontece isso. E outra coisa muito importante para a medicina chinesa, para a patologia das doenças, é a questão emocional, que o chinês leva muito em consideração. Porque, segundo o chinês, o nosso mental influencia diretamente a nossa energia e os nossos órgãos internos. Então, de acordo com como você está na sua parte mental, no seu pensamento, nas suas emoções, isso também, para o chinês, afeta a sua coluna, o seu estômago, tudo que você pode relacionar as patologias a isso. Legal. Em termos de dores, né? Que é uma das áreas talvez principais ou mais solicitadas para tratamento da acupuntura. Então a gente tem a dor nas costas, que é uma das principais dores que o ser humano enfrenta. Então as duas principais dores do corpo humano é a dor de cabeça e a dor nas costas. Elas são as duas mais frequentes, né? E a dor nas costas, ela se apresenta tanto na região lombar quanto na região cervical, né, do pescoço. Então, as pessoas podem ter dores na região cervical e depois também a mesma pessoa desenvolver dor na região lombar e vice-versa. Isso é muito comum, porque são questões muito mais relacionadas à parte genética individual, ou seja, as pessoas muitas vezes elas querem associar porque eu caí, então eu acabei desenvolvendo um problema de dor na lombar. Aí depois ela desenvolve na cervical e ela também quer atribuir aquele mesmo evento. E na verdade não é assim. A pessoa tem uma carga genética que vai ser uma carga genética que vai proteger ou que vai predispor essa pessoa a desenvolver dores, às vezes mais cedo ou às vezes mais tardiamente na vida, né? Então por isso essa diferença de aparecimento das dores. Às vezes a pessoa mais jovem, com 20 e poucos anos, já começa a apresentar dores e outras só numa fase bem mais tardia, depois dos 60 anos, passam a apresentar sintomas álgicos, né, incômodos na região das costas. E a coluna, olha só, a coluna é uma estrutura extremamente complexa. Ela tem uma série de elementos que podem ser originários das dores das pessoas. O sintoma, o que ela refere para a gente, acaba sendo mais ou menos igual. A dor nas costas, eventualmente dor irradiada para o bumbum, outra dor que vai para a região da coxa, parte de trás da coxa, e algumas vezes uma dor que causa compressão e irritação de nervo, que é o que a gente chama de dor ciática, né? É aquela dor que vai irradiar pelo bumbum, coxa, perna e vai até o pé, tornozelo e pé. E aí tem atuações, obviamente, diferentes em termos de tratamento, a depender do tipo e da fase de dor que o paciente se encontra, né? Na região cervical, a mesma coisa.
Então, diversas estruturas, tem o disco, tem a própria vértebra, tem os ligamentos, tem a musculatura, e as dores são, em geral, na região cervical e podem também irradiar para os braços, né? Então, vai para a região do ombro, para a região do braço, antebraço, e eventualmente, quando tem o que a gente chama de pinçamento de raiz, né? Uma irritação de raiz nervosa, essa pessoa pode ter dor irradiada aí até a mão, né? Uma dor contínua que vem ali do pescoço e vai até a mão. Como que eu tenho que ter o entendimento disso, Carol, em relação ao tratamento dessas dores, porque são dores completamente diferentes, né? A apresentação delas, como eu falei, muitas vezes é parecida, mas a origem delas é muito diferente, né? Tem diversas causas. Como que você enxerga, né, dentro da acupuntura, da medicina chinesa, a ação da tua técnica e a resposta das dores a essas intervenções que você faz? Então, é o seguinte, para acupuntura, a dor é um sintoma, né? Então, assim, por que causa a dor para o chinês? O que ele explica? A dor normalmente acontece quando a gente tem um acúmulo de energia. Então, os canais são como se fossem pequenos rios, não é? Então, imagina que você jogou um monte de lixo ali, aí começou a extravasar ali. Onde está parada a energia é onde a gente tem dor, não é? Então, na coluna, a gente tem vários canais que passam ali, e o canal maior, que é o canal da bexiga, ele começa no pé, ele se liga com o canal que vai até a mão. Por isso que para o chinês explica por que a radiação às vezes vai até a mão, né? Que é um canal só para o chinês. Dentro da medicina chinesa, a gente tem vários tipos de dores também. Né? A gente tem dor tipo Yin, tipo Yang, dor latejante, que é aquela dor Yang, aquela dor pulsante, aquela dor mais neurológica, que é bem agressiva. A dor tipo Yin é em peso, eu fiz exercício, piorei. Esses tratamentos são diferentes, né? Então, para o tratamento das dores na medicina chinesa, a gente leva em consideração o meridiano que está acometido, então, que seria a posição. A gente leva em consideração o tipo de dor, para onde está irradiando e a história do paciente. Lógico, a gente trabalha com padrões de desarmonia na medicina chinesa. Então, por exemplo, se é uma pessoa que tem uma mãe que já tem uma mãe ou pai que tem dores nas costas. A gente sabe que para o chinês a gente passa uma coisa que chama Qi ancestral, que é energia ancestral. Então já passou a energia ali baixa. Então provavelmente essa pessoa vai ter. Era como eles explicavam a genética, sem saber dos genes e afins, né? Então, a hora que ele me conta, a minha mãe tinha dor nas costas, eu sei que a energia dele vai estar baixa nesse canal. Então, provavelmente ele pode desenvolver uma dor ali. Então, eu tenho que aumentar a quantidade de energia nesse canal, né? Para o chinês também é muito, muito importante a parte emocional dessa dor. Então, a coluna, normalmente, ela representa situações de sobrecarga. Então, eu me sinto sobrecarregado. A lombar está muito relacionado ao medo. Então, eu sinto medo, sinto sobrecarregado. Eu vejo muito em pacientes com mais idade, porque já estão muito mais velha a pessoa, mais está deficiente esse órgão que a gente chama de Shen, que é o que cuida da vitalidade, e ele cuida da região lombar. Então, é por isso que para o chinês é mais comum os idosos terem mais dores na lombar e os jovens na cervical, né? Isso para o chinês. Então, normalmente a coluna lombar está relacionada à parte de medo, relacionada à parte de sobrecarga, principalmente a carga, tipo assim, estou trabalhando muito, muita responsabilidade, não estou dando conta. A região cervical, ela também está relacionada à sobrecarga, mas é uma sobrecarga mais, assim, psíquica, tipo, estou responsável por vários projetos, não estão relacionada à parte mecânica, isso para o chinês. Então, tudo isso eu levo em consideração. Então, o paciente chega para mim e fala, eu estou com dor na região lombar, eu vou ver tudo que eu te falei e ainda vou perguntar, está acontecendo alguma coisa na sua vida? Você se sente sobrecarregado? E isso a gente tem que abordar também. E o segundo aspecto extremamente importante para o chinês é a relação da circulação de energia. Então, a segunda pergunta que eu vou fazer é, você faz alguma atividade física? Por quê? Porque a atividade física movimenta e também ajuda a circular essa energia. O chinês diz que para a gente circular energia não precisa academia muito, mas você precisa fazer algum tipo de movimentação do seu corpo. Por quê? Vamos supor que eu fique horas assim no computador, parada.
e eu vou provocar uma estagnação de energia ali, por quê? Porque eu não estou me mexendo, então é como se eu não deixasse aquele fluxo de energia passar. Só fazer Então, um nesse... parênteses, então, Carol, isso aí que você falou é super importante, porque quando você fala de atividade física, perceba que tanto para gente que atua na medicina tradicional quanto para a medicina chinesa, independente das explicações, é absolutamente fundamental que as pessoas façam atividade física. Então, vamos reforçar para as pessoas que a atividade física ela tem que ser um parceiro diário das pessoas, né? Se elas querem ter qualidade de vida, principalmente envelhecer com uma boa qualidade de vida, a atividade física ela tem que estar no dia a dia, né? Tem que participar. Porque a coluna a gente tem que pensar que ela precisa de musculatura para ser sustentada. Então, se você não faz alguma atividade que fortaleça essa musculatura em volta, ela vai ficando fraca. E conforme ela vai ficando fraca, mesmo para o chinês, o canal vai ficando mais fininho, mais fácil de você machucar. Então, se você tiver algum trauma, se você tiver alguma coisa, um mau jeito, alguma coisa, é mais fácil de machucar quem está com energia baixa. Por quê? Porque não fez atividade, porque está se sentindo sobrecarregado, porque já veio com a genética baixa, do que uma pessoa que tem alguma atividade. Então, isso é uma coisa extremamente importante para a medicina chinesa. A gente tem que sempre verificar essa questão da movimentação. Não estou falando para fazer atividade física, academia, vou de novo falar. A gente tem que movimentar alguma coisa, é um alongamento, não ficar. A gente tem muito, eu pego muito no consultório, principalmente jovem com muita dor cervical, que a gente chama de cervicalgia do smartphone, né? Que você fica assim. A gente tem que lembrar que não pode ficar com a posição, a gente tem que tomar cuidado. Então, dentro da medicina chinesa, a gente também verifica a condição de vida dessa pessoa. Como que ela está interagindo com o meio, se ela também está estressada, como está a parte física, o sono também para o chinês é muito importante nas patologias de coluna, porque o canal que passa ali é um canal que cuida também do sono. Então, para o chinês, a gente tem muito associada insônia com lombalgia. Né? Não sei se você, na prática diária dos pacientes, percebe isso também, mas são pacientes que normalmente dormem mal, ou por causa da dor, ou uma coisa causa a outra. A gente não sabe o que veio primeiro, né? Para o chinês, a gente tem sempre que tratar. E em relação ao tratamento, a gente vai utilizar os pontos, e como eu falei, modificação do hábito de vida. Depois, no final da live, eu vou ensinar alguns pontinhos para vocês, coisas simples, para vocês estimularem em casa, para vocês testarem, ver se alivia um pouco. E assim, a grande pergunta, como a acupuntura funciona? A gente fez vários estudos, né? A China era um país fechado e a gente ficou lá com muitos mil anos sem saber como funcionava. A partir lá, quando tiveram as guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra, que o pessoal começou a invadir e ter contato com o mundo ocidental, o pessoal chegou da China dizendo que o chinês fazia uma tortura. Porque a pessoa tinha dor, eles iam lá, colocavam agulha e melhorava e ninguém entendia. Eles chamavam de tortura chinesa. Isso foi na época da Segunda Guerra que foi mais visto. Então, os ocidentais ficaram com curiosidade. E nessa época foi trazido para cá. E desde a Segunda Guerra a gente já começou alguns trabalhos muito interessantes para demonstrar como que essa acupuntura funciona. E a gente encontrou 4, resumindo, né, o negócio é bem complexo, mas são 4 vias principais de ação da acupuntura. Como é que funciona? Essas vias, a gente descobriu por vários tipos de pesquisas diferentes, e tem vários estudos, depois se vocês quiserem a gente pode mandar para vocês, né? Mas a primeira maneira que a acupuntura funciona é o seguinte, eu tenho uma agulha e eu vou lá e espeto na pele. Essa aqui passa a pele e vai entrar lá para dentro. A hora que eu coloco essa agulha lá dentro, ela vai estimular as terminações nervosas. E vai ter um efeito local. O primeiro efeito local que eu tenho ali, ele vai promover uma microinflamação. Então, a gente sabe que algumas dores estão relacionadas à contratura, certo, Liz? Certo. Então, você tem uma menor oxigenação ali e acúmulo de toxinas, não é? Então, a gente vai promover uma microinflamação. Essa microinflamação vai liberar, por exemplo, óxido nítrico, TNF-alfa e histamina, o que faz fazer uma vasodilatação. Então, se você tinha uma isquemia e tinha um acúmulo de toxinas ali, isso aí já vai dar uma melhorada. A segunda coisa que a agulha faz, na hora que você coloca ali, a gente tem umas células no corpo chamadas neurônios.
né? Se eu estiver falando muita coisa técnica aí, vocês me avisam que eu... Né? São os neurônios. Os neurônios, eles têm as vias que chegam até aqui na pele, que é o que a gente sente, que bateu, que espetou. Ele vai lá para a medula, né? A cor que fica dentro da coluna. Ele passa para outro neurônio que vai para o cérebro. E aí a gente entende, eu bati. É assim que funciona essa via de transmissão aqui. A acupuntura, ela vai, na hora que você põe a agulha, você dá uma rodadinha, ela joga uma pequena corrente elétrica ali, né? Porque a agulha, não sei se vocês já viram, ela é retinha e tem uma solenoide em volta. Você gera uma microcorrente elétrica. Então, essa microcorrente, ela vai subir aqui, né? E vai para a coluna. A primeira resposta que ela vai ter vai ser ativar o arco reflexo. O que é isso? Eu espeto aqui e o que estava contraído relaxa. É uma função de arco reflexo. É reflexo, assim, tipo igual você bateu e... Tá? Então, o reflexo que você bate, já puxa. Então, a gente faz reflexo ao contrário. Você coloca ele, relaxa. Essa é a segunda coisa que ela faz. A terceira coisa, esse estímulo, na hora que chega realmente na coluna, que ele vai por 2 tipos de fibra, que são a fibra A, delta e C, que são fibras normalmente de dor, são fibras de condução rápida, né? A hora que vai passar de um neurônio para outro, ele libera algumas substâncias, tipo encefalina e GABA, que são substâncias inibitórias. Então, o que estava vindo de estímulo aqui de dor, para que chega aqui na coluna, ele diminui ou para. Não consegue chegar no cérebro essa informação. Essa é outra via. E como que você tem visto a resposta desses pacientes, Carol? A partir de quanto tempo que você já percebe mudança do entendimento de dor pelas pessoas? Como que você tem visto isso aí, nesses pacientes? Então esses pacientes, assim, depende, porque para a medicina chinesa, a gente tem três características de problema, de patologia. A gente tem a inicial, que é só energética, a gente tem a que tem alguma fisiologia mesmo, e a degenerativa. Então, vamos supor, tô meio cansada, tô com uma dorzinha assim. A segunda eu vou fazer um exame, tem uma alteraçãozinha, mas nada grave, e a terceira já tem uma patologia grave. Então, depende desses níveis. Quanto mais inicial você começa o tratamento, mais rápida a resposta. Com uma sessão, a gente consegue, das vias que eu estava te falando aqui realmente, a gente já tem alguma resposta. Quanto que vai variar essa resposta depende do nível que eu estou. Se eu tenho uma hérnia de disco lá, assim, totalmente inflamada, não processo degenerativo, lógico, eu vou ter um alívio não tão grande e temporário, só de uma analgesia. Mas, se eu tenho uma lombalgia mais mecânica, aquela coisa mais arrastada, você com uma sessão consegue melhorar 50%, 60% da dor. E se for uma coisa leve, você consegue tirar a dor totalmente com uma sessão. Normalmente, o tratamento, a gente pede 5 sessões para a pessoa, para a gente ver a evolução, e 10 sessões para a gente poder falar assim, não, agora eu tratei você, estamos no pico do tratamento, né? Isso é a média. Esse tratamento ele é feito em sessões de que intervalo? Depende também. Normalmente a gente faz uma vez por semana, porque a liberação desses neurotransmissores, né, que a gente estava falando aqui, eles têm uma carga. Se eu ficar liberando toda hora, chega uma hora que ele não funciona mais. Então, para patologias crônicas, assim, a gente pede uma vez por semana. Se você quiser fazer só analgesia, que você vai usar justamente só arco reflexo e a inibição de encefalina, aí você pode fazer mais vezes. Por exemplo, em paciente oncológico, ou uma coisa que tem uma dor muito forte, você pode fazer todos os dias, porque você vai estar fazendo momentâneo, né? Porque a última via que eu estava falando para você ali é justamente a via cerebral, porque você vai liberar a serotonina, noradrenalina e também beta-endorfina. Então, você vai modificar como a pessoa vê essa dor, melhorar o bem-estar. E com isso, você aumenta o cortisol e diminui a inflamação também. Por isso que eu consigo pôr um ponto no pé e melhorar a coluna lá em cima. Tá? Sim. Porque você vai agir via cerebral, somente com liberação do cortisol e melhora da beta-endorfina, que você aumenta a sensação de diminuir a dor, tá? Lógico, o estudo é genético. Se a pessoa nasceu com poucos receptores dessas vias que eu expliquei, a resposta é menor. Se ela nasceu com mais receptores, a resposta é maior. Tem paciente que eu faço uma sessão, o paciente fica bom, né? Sim.
Quanto mais jovem a pessoa, menos doenças degenerativas ela tem, mais rápida a resposta. Quanto mais idoso, mais demorada a resposta, não é? E a outra coisa que influencia também seria a integridade do seu sistema nervoso. Então, se uma pessoa que tem uma paralisia cerebral ou teve um AVC, o cérebro não está intacto. Então, eu posso perder algumas vias. Se você tem uma neuropatia, uma inflamação dos nervos na periferia, ou uma pessoa diabética em uso de insulina, a resposta é pior. Por quê? Porque você não tem essa resposta aferente do nervo. Então, Uhum. depende muito da pessoa. É individual, mas em média a gente consegue ver um resultado algum com 5 sessões. A gente já consegue dizer, ó, você vai melhorar, você não vai, e qual o caminho que vai seguir. Legal. Porque quando a gente fala de tratamento conservador, então funciona da seguinte forma: o paciente procura a gente, né, especialista em doença da coluna, com dor nas costas, seja na dor lombar, seja na dor cervical. E aí esse paciente vai iniciar um tratamento conservador. Então o que que a gente faz? Tratamento conservador é um tratamento sem intervenções. A gente não vai fazer uma cirurgia nele, não vai fazer nenhum procedimento. Esse tratamento ele basicamente vai incluir um fortalecimento muscular. Essa recomendação é praticamente para todos os pacientes, um fortalecimento muscular. E aí ele vai escolher o tipo de atividade que ele vai utilizar, seja um pilates, seja uma musculação, alguma coisa que promova a melhora do padrão muscular dele. Outra coisa que a gente pode lançar a mão é, eventualmente, medicações. Então, tanto medicações para aliviar a dor desse paciente, no momento, que é a dor aguda, e medicações que vão melhorar a dor crônica. Então, o que é dor crônica? É aquela dor que passa aí de um mês e meio, essa dor ela já está constante. Isso chama dor crônica. Aquela dor que dura os 10, 15 primeiros dias, muito forte, que o paciente fica na cama. Muitos pacientes falam assim, eu travei da coluna, né? Isso é muito comum da gente escutar. Travei da coluna. O que é isso? Você teve um problema na coluna por qualquer uma daquelas alterações que eu falei antes, seja no disco, seja na articulação, na musculatura. O organismo tem apenas um mecanismo de defesa, então ele vai fazer um bloqueio muscular, ele vai fazer uma contratura muscular, e essa contratura vai piorar a sensação de dor dele, né? Vai aumentar a dor. Por outro lado, qual que é a ideia do organismo? É justamente fazer um bloqueio daquela região. Então ele não quer que aquela região se movimente muito. Então para isso ele faz um bloqueio, né? Isso é a crise aguda. Nessa fase, você vai dar medicações para relaxamento muscular, analgesia, né, os analgésicos e tal, como Novalgina, paracetamol, e eventualmente algum anti-inflamatório. E É na por isso fase que a crônica, né, acupuntura aquele funciona, paciente que né? já tem dor há algum tempo, aí você vai entrar com medicação para dor crônica. Então, é uma medicação que ele vai fazer uso diário, né, para a gente ver a resposta depois de 10 a 15 dias que ele iniciar o tratamento. E é nessa fase desse tratamento conservador que entram essas técnicas como a acupuntura para a gente poder aliviar o paciente sem nenhum tipo de intervenção. Então a gente faz a acupuntura, né, para esses pacientes. Grande parte deles tem uma melhora importante e aí você consegue resolver sem ter, por exemplo, operar, né? Então a grande maioria dos pacientes vão estar incluída nessa primeira etapa de tratamento, que é o tratamento conservador. A partir disso, não resolvendo, aí você passa para um outro nível de tratamento, né? Então você pode entrar com um tratamento intervencionista, fazer algum bloqueio, alguma injeção de medicação, né, infiltração, e quando nada disso resolve, aí a cirurgia ela passa a ser uma opção, né? E você ia apontar alguma coisa, Carol? Não, é porque você falou da contratura, que a gente estava falando da acupuntura, né? Isso, Que isso. ela libera na hora, para casos agudos, assim, travei. A acupuntura funciona muito bem, porque a gente faz justamente o que eu tinha falado, da gente liberar a contratura que está ali, aquele bloqueio. Tá? Sim. Mecanicamente, às vezes a gente usa a agulha ali para liberar o bloqueio também. Legal. Então, assim, é mais uma coisa importante. Então, a acupuntura ela vai ter função e participação não só na dor crônica, mas também na dor aguda, né? Para você ter um alívio. Isso aí a gente vê bastante também. É tem algumas particularidades, né? Porque a grande maioria dos pacientes que nos procuram são pacientes que têm dores já há alguns anos, então são adultos e os idosos, né? Mas tem uma parcela de pacientes que são pacientes que têm algumas particularidades, né? Eu trato muita criança, então
crianças com deformidades na coluna, ou com alguma alteração, que a gente tem que fazer alguma cirurgia muitas vezes. E algumas dessas crianças, elas também nos procuram com um quadro de dor, né? Como que é a atuação da acupuntura nos pacientes pediátricos? Como que você trata esses pacientes? Qual que é a diferença que tem em relação aos adultos que você vê no seu dia a dia, Carol? Então, a acupuntura em criança é um pouquinho diferente da do adulto. Primeiro que a criança não vai ficar parada ali para você ficar colocando agulha, né? A criança, supondo uma criança pequena. Então, a gente usa métodos lúdicos para a criança, né? A gente usa uma agulha menor, bem pequenininha, e normalmente eu coloco em locais, são menos agulhas, e a gente coloca e oclui com um esparadrapo, com alguma coisinha, e a criança continua brincando, né? Esses pontos têm que ser bem escolhidos, a gente tem que levar em consideração a anatomia da criança, então onde está a cartilagem de crescimento, qual a idade da criança, tudo. E normalmente a resposta é muito boa, porque a criança ela tem bastante energia e ela não tem normalmente um processo tão degenerativo assim. Excetuando quando, por exemplo, tem alguma malformação muito grave que você cortou essa aferência da acupuntura. Então, vamos supor, eu tive alguma coisa que realmente o nervo não passa. Aí fica difícil a resposta, porque não tem como a acupuntura subir para conseguir ter a resposta neuronal. Mas, fora isso, as crianças respondem muito bem. Tem que ser feita sempre por um profissional médico qualificado, porque os pontos têm que ser poucos, têm que ser bem escolhidos. E a gente sempre tem que conversar muito com a mãe para explicar e às vezes tem que tratar a mãe também, porque a mãe às vezes vem com um quadro da parte emocional, normalmente às vezes vem da mãe, então a gente tem que tratar os dois. Mas a resposta costuma ser muito boa e a gente costuma tratar e dar alta, porque criança cura mais rápido do que os adultos. É interessante isso que você me falou, né? Que os idosos aí eles acabam tendo uma demora um pouquinho maior para responder ao tratamento, né? E as crianças é uma resposta bem mais rápida, né? Isso é bastante interessante. Sim, sim. Para o chinês é por causa ele explica, principalmente por causa da energia que é alta, e na medicina ocidental a gente explica pela plasticidade neuronal que ainda está ocorrendo. Então, se eu coloco, modifico serotonina, noradrenalina, são os neurotransmissores cerebrais, eu consigo modular essa dor, né? Sim. Então, isso de uma maneira com mais plasticidade. Então, a criança tem uma capacidade de mudança de sinapse muito maior do que um idoso também. Tem alguma diferença do ponto de vista de resultado, que a gente vê algumas vezes a acupuntura com agulha ou a acupuntura com algum outro tipo de estímulo na orelha, né, auricular? Como que é essa diferença, Carol? Então, a acupuntura auricular, ela vai utilizar microsistema. Então, assim, você tem a coluna representada aqui, o estômago, o intestino, algumas coisas assim, né? Para adulto, ela não funciona tanto. Ela funciona mais para criança e jovens. Por quê? Porque para o chinês, quanto mais jovem, mais superficial tá o canal de acupuntura. É mais sensível à criança. Então, por isso que para criança a gente consegue usar até massagem na pele. Não precisa nem, às vezes, colocar agulha. Para o adulto não funciona tanto. Algumas pessoas sim têm alívio usando só acupuntura auricular, mas para ter toda aquela mecanismo que eu expliquei, eu preciso da agulha, eu preciso de um estímulo, né? Normalmente tem que ser feito no canal. A gente tentou substituir aí por laser, não dá tanto resultado, tá? A gente pode usar para pessoas que não têm isso, a gente pode estimular eletricamente, mas o resultado também não é igual, tá? A gente pode usar a moxa, que é aquele de aquecer, mas novamente, não, a gente tem lugares específicos para utilizar, mas o resultado sempre é melhor, pela minha experiência, utilizando a agulha mesmo, tá? Uhum. Por quê? Tá. Porque justamente eu consigo introduzir aquela agulha exatamente no ponto que precisa ser estimulado. Quando eu faço transcutâneo ou quando eu faço com laser, você não sabe exatamente para onde está indo, né? E Sim. aquele ponto fica numa camada, às vezes tem camadas que são mais profundas na pele. Às vezes nem chega, você pega um laser de baixo, ele não vai chegar, sabe? Principalmente Uhum. coluna, que fica lá dentro, que tem que pegar lá, às vezes o canal é do lado da musculatura paravertebral ali, sabe?
Então, com experiência, com prática, a hora que você introduz a agulha, você sabe. E o paciente também, que ele sente um negócio que a gente chama tequi, que era que você acerta o ponto, que ele sente, dá uma sensação esquisita, porque ativou ali aquela via, né? Então, o que mais funciona é a agulha. Mesmo para criança, mas é uma coisa que fica lúdica, não fica aquela coisa horrível. A gente usa agulhas bem pequenininhas e algumas vezes a gente põe as sementinhas, em vez de pôr na orelha, põe no ponto e peço para a mãe estimular. É bem tranquilo, não é difícil. Se a mãe estiver disposta a tratar, a resposta é muito boa. Uhum. E o paciente, ele sofre o agulhamento ali, né, durante a sessão, e depois disso ele sai com algum dever de casa aí, de alguns pontos que ele tem que estimular? Isso também acontece? Normalmente para criança eu peço para a mãe estimular os pontos, e para o adulto, normalmente eu dou outros deveres de casa, como por exemplo, fazer o alongamento, que eles nunca fazem, né? Ou escrever algumas coisas, porque a gente vai trabalhar a parte emocional, para eles me trazerem, ou se movimentar, uma coisa que eu uso, peço muito, é porque tem muita gente que trabalha, fica no computador e fica muito tempo, então tem os aplicativos que você instala e ele avisa, ó, você está há 10 minutos, levanta, sabe? Então, alguns Sei. pacientes eu dou esses tipos de lição de casa, mas para as crianças, sim, eu peço depois do banho para a mãe pegar um olhinho e estimular os pontos para as crianças. Para os adultos Legal. é menos. Bem, o que a gente estava falando de grávida, né? Então, nessa pandemia, eu tive uma paciente grávida que operei ela, acabei operando. Um paciente que teve uma hérnia de disco extrusa, uma hérnia grave, comprimiu uma raiz nervosa, ela teve uma perda importante da força do pé esquerdo, junto com as dores, né? E estava de 33 semanas, em conversa conjunta com o obstetra dela, a gente optou por fazer o tratamento conservador naquele momento, e logo eles aceleraram, adiantaram o parto, e logo que nasceu o neném, a gente já fez a cirurgia, né? Então foi bem na sequência. E daí é um tipo de paciente também diferente. As pacientes gestantes, elas também respondem bem ao tratamento com acupuntura? Deixa eu ver só que não travou aqui. Deixa eu ver, porque não está aparecendo mais nada aqui. Vê se não travou. Eu estou te escutando. Tá escutando? Estou e tô vendo bem. Tá vendo? Então, as gestantes é um grupo excelente para fazer acupuntura. Por quê? Porque a gente sabe das limitações do uso de medicações para gestante. A gente sabe que não pode usar muita coisa. O que a gente pode usar é muito limitado. E a resposta com a acupuntura é muito boa, porque a gente está mantido aquele sistema todo de neurotransmissor, tudo. Então, tem muito pouco efeito colateral a acupuntura. A gente sabe também que, sendo feita por uma profissional qualificado, porque tem pontos que a gente não pode fazer, que são proibidos na gestante, tem posição que a gente tem que manter a gestante. Se a gente fizer com um profissional bem feito, qualificado, você praticamente não tem contraindicação, né? Sempre a gente tem que lembrar que são duas pessoas sendo tratadas. Então, tem a gestante e o bebê lá dentro. Então, isso energeticamente para o chinês também faz diferença. Então, eu tenho que pensar melhor nos pontos que eu estou fazendo. Mas a resposta é excelente, principalmente para a dor mecânica, por causa da alteração do útero ali que está pesando ali na pelve. A gente sabe que melhora muito. Ah, que legal. E, Carol, você falou também que ia ensinar alguns pontos aí para as pessoas de estímulo. Quais são esses pontos aí? Então, eu vou ensinar para vocês aqui alguns pontos para vocês fazerem em casa, estimularem caso vocês estejam com dor, né? A gente está no meio da pandemia, às vezes não dá para acessar alguma coisa. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é justamente da aurícula. Essa aqui é uma orelha, né? Vocês podem ver aqui, é uma mapinha da orelha segundo a acupuntura. E a coluna está representada aqui, bem nessa parte do meio. Vocês estão vendo? Então, Dá se para ver você. bem. Aqui é o pescoço, aqui é torácica, aqui é lombar. Ele tá invertido, tá vendo? Aqui no pro chinês é invertido. Então, vamos supor que você tá com dor aqui, você pode fazer uma massagem que você pega a orelha e faz assim e aperta esses pontos. Você pode ficar fazendo isso 1 minutinho e pode mexer na orelha toda, porque aqui tem vários canais que são interessantes para você mexer também. Então, essa massagem na orelha não vai fazer mal. Você pega aqui com o dedo atrás e vai apertando.
Esses são os pontos que a gente usa para aurículo, tá? Quanto mais criança, mais jovem, mais vai funcionar esse ponto. Tá aqui, Que legal. tá? Que bacana. E pode fazer nas duas orelhas, sempre. Se vocês quiserem, tem um outro ponto também que a gente pode fazer, que esse ponto ele é relacionado à coluna, principalmente a cervical, que é um ponto aqui na mão. Você pega a mão, desce um pouquinho, acabou esse ossinho aqui, bem aqui. Esse ponto, como que você estimula um pontinho de acupuntura? Você pode estimular com o dedo, em movimentos circulares, tanto faz o lado. Ou você pode pegar uma caneta, aí tampa ela e usa a tampa assim, ó. E assim você Sim. estimula. Movimentos circulares. Aqui. Estimula por 30 segundos dos dois lados. Esse ponto aqui ele é um pouco dolorido para as pessoas que têm dor nas costas. Pode testar aí que vai doer. Tá? Vai ficar até marcadinho. Pode estimular isso daqui de 2 a 3 vezes no dia. Que vai ajudar. Vai fazer aquele arco reflexo também, vai melhorar. Se você tiver com dores musculares no corpo todo, a coluna dói toda, tem aquele dia que dói tudo. Então tem um outro pontinho muito bom. Vamos supor, você pega o relógio, põe aqui 3 dedinhos, logo depois do relógio, é esse pontinho aqui, ó. Dando pra ver aqui, ó? Peraí, deixa eu arrumar ele aqui. Sim. Bem no meio. Esse ponto aqui, ele relaxa todos os tendões. Deixa eu pôr nessa mão aqui, que é mais fácil. Aqui. Você conta 3 dedinhos e aperta. E fica rodando esse ponto. Esse ponto vai relaxar a musculatura e os tendões. É um ponto que a gente usa para quando você está tenso, sabe? Que você está com aquele jeito, tô ansioso, tô tenso, você aperta esse pontinho 30 segundos e aí costuma relaxar. Legal. Bacana, Carol. Ó, eu vou baixar o vídeo. Então, eu consegui, o vídeo que caiu, a gente conseguiu salvar ele. Eu vou juntar com esse, depois eu vou colocar também nos meus canais do YouTube e vai ficar disponível aqui no Instagram também, tá bom? Queria te agradecer pela disponibilidade, pela conversa, bem interessante o tema da acupuntura, completamente diferente da medicina tradicional e que foi bem esclarecedora para as pessoas, né? Principalmente elas poderem, elas mesmas fazerem essa ação na orelha, fazer estímulos e ter melhora da dor, vai ser bem, bem bacana. Tá ok, Carol? Muito obrigado. Obrigada pelo convite. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, você manda pra gente, a gente responde para vocês, tá? Fica aí à vontade. Qualquer coisa, estimulem os pontos aqui da orelha e vai dar tudo certo, tá bom? Boa noite para vocês, boa semana e muito obrigada aí pela audiência, quem estava vendo. Valeu, Carol. Até logo. Tchau, tchau. Até logo. Tchau, tchau.